Olá, participantes do canal Saúde Mental e Afetos. Afetes com a imagem desse ipê rosa. Vejam que maravilha de árvore com essas flores em formato de bola. E este céu absolutamente azul. Vejam ali mais ipês roxos. Então é diante desse cenário que nós vamos comentar algo sobre compulsão e pulsão. Vamos diferenciar dois acontecimentos fundamentais da vida humana, dois conceitos fundamentais da psicanálise que ajudam a compreender a grande diferença entre instintos e impulsos, pulsões mediados pela cultura, mediados pela experiência emocional. Evidentemente que nós temos necessidade de alimentação, nós temos necessidade de sono, nós temos necessidade de descanso, nós temos necessidade de realização, nós temos necessidade sexual, mas tudo isto é qualificado pela cultura, tudo isso é mediado pela cultura, pelo contexto de vida. Então vamos começar pela pulsão alimentar, que é muito mais do que o instinto alimentar. Por exemplo, você que é um apreciador de jabuticaba, come algumas dezenas de jabuticaba. Em seguida, você talvez esteja satisfeito e tenha uma pausa, tenha uma parada. Por outro lado, há aquele que come jabuticaba com uma sofreguidão, com uma voracidade, enquanto não consumir todas as jabuticabas possíveis que há à sua disposição, ele não tem o ponto de parada, ele não está satisfeito, não há uma resolução, uma satisfação diante daquela jabuticaba. Claro que isso vale para qualquer alimento, vale para um doce, vale para um chocolate, vale para a relação sexual, porque há uma sofreguidão, uma insaciabilidade, uma dificuldade de pausa, uma dificuldade de satisfação, independentemente da quantia ou da quantidade de relações, se é que a gente pode chamar isso de relações. Então veja, quando a relação com algo é mediado por uma apreciação, por um degustar, por um saborear, por um conectar-se, evidentemente que no lugar do impulso nós temos a consciência do consumo, a consciência da relação sexual, a consciência da relação com o alimento. Por outro lado, a pulsão, ou seja, diante de qualquer evento do cotidiano, uma dificuldade imensa, por exemplo, de parar de trabalhar, de parar de estudar, de parar de comprar, consumir, consumir, consumir e coisas equivalentes. Então a pulsão é esse impulso que te leva para a apreciação, para a degustação, para o aproveitamento das qualidades da tua relação com algum fator do ambiente, seja um fator alimentar, um fator cultural, um fator ligado ao trabalho ou um elemento conectado com uma substância psicoativa. E nesse caso, nós temos as chamadas toxicomanias, ou seja, a voracidade, a incapacidade de parar um consumo que se mostra prejudicial, que se mostra um consumo de risco. Então é nesse sentido que o adoecimento ou o transtorno
da relação com o ambiente e consigo mesmo, pode manifestar compulsões, que são exatamente a condição de adoecimento da pulsação da vida, da pulsão de vida e a conexão com a pulsão mortífera, com a pulsão destrutiva. Por exemplo, há uma grande confusão entre amor e paixão. O amor é resolutivo, o amor é consideração por si, pelo outro, pelo contexto, é essa generosidade maravilhosa que qualifica o humano como um sujeito diferenciado. Por outro lado, há a paixão, sempre uma situação em que dois querem se transformar em um, dois querem voltar a uma condição original, primitiva, em que o mundo se resume a dois. A toxicomania, o alcoolismo, a dependência de alimentos, seja que alimento for, entram nesse mesmo contexto de atos compulsivos, atos destrutivos, atos apaixonados, onde não há a consideração pelas consequências, não há a consideração por si e pelo outro, apenas uma pulsão avassaladora e domina de tal modo o psiquismo que não há a possibilidade de aproveitamento ou de satisfação do objeto dessa paixão. Então, as várias formas de paixão, que são as várias formas de patos, são as várias formas de sofrimento, as várias formas de adoecimento. Então, a paixão, embora seja cantada em verso e prosas, e muitas vezes confundida com amor, talvez seja a maior das doenças psíquicas, porque ela significa uma fusão, uma volta ao inanimado, um estado de total redução da tensão. Redução da tensão que tem um custo, que é a vida. Fiquem bem, comentem, peçam temas e por aqui continuamos desfrutando a qualidade da vida presencial e da vida virtual.